Arte de Meditar, por Joel Solomon Goldsmith. Tradução: Gláucia Braga Madi. Parte 1. Meditação. A prática. Capítulo 1. O caminho. A maioria dos homens e mulheres está convencida de que há um tipo de poder divino atuando nos assuntos humanos, mas não tem certeza do que é. Nem sabe como vivenciar diariamente essa divina presença e poder. Houve uma época em que muitas dessas pessoas se contentavam em acreditar num Deus habitando em um paraíso distante, um Deus que só iriam encontrar depois da morte. Hoje em dia, no entanto, poucos se satisfazem com esse conceito limitado de Deus. O mundo é repleto de dissonâncias. Vivemos a nos perguntar: se existe um Deus, por que esse Deus permite doenças, guerras, fome e calamidades? Como podem todos esses males existir se Deus é bom, se Deus é vida, se Deus é amor? E como pode haver um Deus assim e, ao mesmo tempo, o ser humano sofrer horrores? Desde sempre, tenta-se resolver esse enigma, mas não há solução, não há resposta, exceto que o mundo não conhece Deus. Não dá para acreditar, nem por um momento, que se, neste mundo, as pessoas tivessem a percepção de Deus, teriam discórdias e desarmonias também. Experimentamos tudo isso por causa de nossa ignorância de Deus. Quando tivermos intimidade com Ele, descobriremos o segredo da existência harmoniosa. Através dos tempos, as pessoas têm buscado a liberdade, a paz e a abundância. Porém, essa busca tem sido feita basicamente por intermédio da incansável mente humana. O prazer e a satisfação são criados artificialmente e por isso mesmo não são permanentes e reais. Vivendo a partir da mente, temos constante necessidade de novos prazeres, novas faces e novos cenários. Raramente experimentamos momentos de real alegria, descanso e relaxamento. A liberdade, a paz e a abundância não dependem de circunstâncias ou condições. O ser humano se libertou das cadeias, da escravidão e da opressão. Encontrou a paz em meio à guerra. Sobreviveu às enchentes e à fome. Prosperou em períodos de depressão e pânico. Quando a alma do homem se liberta, ela o conduz através dos mares vermelhos e experiências do deserto até a terra prometida da paz espiritual. A liberdade é uma condição inerente à alma. Ao nos voltarmos para o reino do nosso ser interior, encontramos o reino do divino poder no mundo exterior. Ao buscarmos a paz interior, encontramos a harmonia no mundo externo. Atingimos a profundidade da alma e ela passa a controlar nossa existência, oferecendo atividade e vida nova, paz
e serenidade jamais sonhadas. Assim, alcançamos a liberdade da alma, a liberdade da graça. Através dos tempos, encontramos homens e mulheres espiritualmente dotados, os místicos do mundo, que experimentaram a união consciente com Deus e que trouxeram a presença e o poder de Deus para a sua experiência de vida. Sempre existiram um Moisés, um Elias, um Jesus, um João ou um Paulo, mas nenhum deles teve muitos seguidores. Nenhum deles foi muito conhecido, nem seus ensinamentos foram amplamente praticados durante a época em que viveram. Esses mestres espirituais se dedicaram a nos mostrar a verdade, verdade esta que nos trouxe ao nosso atual estado de consciência. A luz que temos hoje é o resultado da luz que vem sendo trazida a nós através dos tempos. Há muitos mestres espirituais desconhecidos que não deixaram registros. Por outro lado, há muitos que podemos identificar: Moisés, Elias, Jesus, João e Paulo, mencionados acima, Eckhart, Boheme, Fox, místicos que viveram entre os séculos XII e XVII, assim como os grandes líderes e reveladores dos tempos atuais. Ninguém trouxe luz ao mundo, mas cada um desses grandes profetas trouxe um raio de luz que contribuiu para a luz como um todo. Todos esses grandes líderes espirituais concordam com os princípios e ensinamentos básicos com os quais a maioria de nós está familiarizada. Tu amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Farás ao próximo aquilo que queres que façam a ti. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Os líderes não nos ensinaram que fôssemos da mesma nacionalidade, cor ou credo. Ensinaram o princípio do amor e da cooperação. Se esse princípio de amor e da cooperação fosse realmente praticado e vivido por todos os que aceitam os ensinamentos de Cristo, a guerra seria impossível. É um paradoxo que séculos após essas revelações da verdade, tantos conflitos continuem a ser a força motriz do mundo. Com esse vasto reservatório de sabedoria mística disponível, era de se esperar que todos esses anos o mundo iria desfrutar de liberdade e abundância. Mas os princípios desses ensinamentos nem sempre têm sido praticados da maneira como foram revelados. Pelo contrário, cristalizaram-se na forma e gradualmente foram adulterados, por vezes sendo reduzidos ao nível mais baixo do pensamento humano, em vez de ascender às alturas a que essas verdades fatalmente conduzem. O princípio original, ensinado pelo Mestre, revelou que o reino de Deus, a presença e o poder de Deus está em nosso interior. Jesus chamava essa presença e poder de Pai. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Paulo, usando um termo diferente, disse:
eu posso fazer todas as coisas através do Cristo que me fortalece. Mas qualquer que seja seu nome, Deus, Pai ou Cristo, ele só pode ser encontrado no nosso interior. O reino de Deus está dentro de nós, de cada ser individual, não nas montanhas sagradas, nem no templo em Jerusalém, mas o nosso interior. Se realmente acreditássemos nessa grande sabedoria espiritual, desejaríamos sair desta mente humana, a fim de alcançar, tocar e responder ao Pai interior. Quando começamos a reconhecer nosso bem como um presente de Deus, deixamos o raciocínio, o pensamento e a mente relaxarem. Escutamos a pequena voz silenciosa, sempre em busca do anjo do Senhor, o Cristo, o Pai interior que nunca nos deixará nem nos abandonará. Estará permanentemente à nossa disposição. Esta escuta é a arte da meditação, cujo aprendizado leva a um lugar de transição, onde a verdade passa da mente para o coração. Em outras palavras, a verdade não é mais um mero conhecimento intelectual, mas torna-se algo vivo dentro de nosso ser. Para ilustrar, todos conhecem a palavra Deus, mas poucos o conhecem. Para a maioria de nós, Deus se manteve como uma palavra, um termo, um poder fora. Deus, em si mesmo, não se tornou uma realidade viva, exceto para as poucas pessoas conhecidas como místicas. A meditação nos leva a uma experiência na qual constatamos que existe um Deus. Leva-nos a um ponto em que estamos tão convencidos da realidade de Deus quanto do fato de que estamos aqui lendo este livro. Se todos os jornais publicarem manchetes hoje à noite, dizendo que não estávamos neste lugar, neste momento particular, esse anúncio não iria alterar nosso conhecimento do fato de que nós estamos aqui. Deus é um tanto uma realidade, uma presença, um poder, uma entidade e individualidade quanto nós. E nós podemos conhecer a Deus tão bem quanto conhecemos a nós mesmos e aos outros. A partir do momento em que conhecemos a Deus por meio da experiência, a vida muda para nós, porque há um descanso da nossa individualidade. Surge um sentimento maior do que nós, independentemente de nós mesmos, que atua em nós e através de nós. Esta é a experiência dos místicos. Eles realmente sentem a presença de Deus, que se torna um poder ativo em nossas vidas. Infelizmente, poucos vivenciam isso. Se houvesse, pelo menos, um número maior que realmente conhecesse a Deus, talvez fosse suficiente para salvar o mundo. Segundo as Escrituras, 10 homens justos salvaram a cidade. A consciência dos místicos despertos para a presença e poder de Deus é o resultado da experiência. Não é apenas uma conversa sobre a disponibilidade de Deus. Não é apenas uma afirmação ou uma declaração, nem um chavão ou um clichê.
é um fato real. Nossa busca de Deus, nossa busca do reino de Deus é uma evidência de nossa fé na presença e poder de Deus. Mesmo que ainda não tenhamos o conhecimento por meio da experiência real. Aqueles que não estão no caminho espiritual não têm essa confiança. Somente os que atingiram a convicção interior de que há um Deus são guiados para essa busca. Esses buscadores, mesmo não tendo atingido a percepção de Deus, têm a convicção interior de que este é o caminho, existe um Deus. Assim, a busca começa, e começa de diversas maneiras. Tudo depende de nossa experiência, de onde estamos, do momento em que se dá e do momento que está acontecendo à nossa volta. Para alguns, a busca e a resposta ocorreram em igrejas ortodoxas. Descobriram o reino dentro de si mesmos, mas continuaram trabalhando na igreja em forma de serviço e, por vezes, como uma forma de gratidão. Alguns encontraram Deus por intermédio de uma abordagem intelectual ou puramente espiritual. Outros se depararam com ensinamentos que combinavam tanto o intelectual quanto o espiritual. Há aqueles que viveram para o caminho espiritual por meio de livros, os que viveram por intermédio de professores e os que fizeram contato com os santos espirituais e videntes que nunca morreram. Conhecer a verdade por meio de tantas palavras, citações, passagens ou teorias é uma coisa, mas é totalmente diferente quando, por meio da meditação, a palavra se enraiza em nossa consciência e brota como fruto espiritual. Aprendemos que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade e fé. Realmente, quando o Espírito é tocado ou quando ele nos toca, os frutos surgem na forma de harmonia, totalidade, completude e perfeição. O objetivo deste livro é ajudar os alunos a praticar a arte da meditação, por meio da qual a palavra finca raízes, a fim de que eles penetrem numa consciência real da vivência no Espírito. Nosso objetivo é alcançar a mente que existia em Cristo Jesus e deixá-la fazer conosco o que ela quiser. Nosso alvo é chegar à mesma consciência na qual Paulo revelou. Eu vivo, não mais eu. Cristo vive a minha vida. Ou eu posso fazer todas as coisas no Cristo que me fortalece. Em outras palavras, a atividade do Espírito vem viver em nós e assume: não somos mais bons ou maus, sadios ou enfermos. Entramos numa fase que transcende os pares opostos. Na sabedoria espiritual não existe dualidade. Deus é e, portanto, não há preocupação se podemos chegar ou não a Deus, porque não precisamos de nada para chegar a Ele. O dia já é bonito, o fruto
já brotou, as flores já estão florescendo, as marés estão fluindo, o sol, a lua e as estrelas estão no céu. A harmonia existe neste estado de consciência espiritual. Descansamos e relaxamos na percepção de que Deus está em seu céu. Tudo está certo no mundo. Ao percebermos isso, não mais lutamos para conseguir as coisas desta terra. Deixe sua mente repousar na mesma mente que existia em Cristo Jesus. Ele que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, avivará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Busquemos atingir a percepção desse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, não falando, não fazendo declarações ou ensinamentos, mas atingindo a mente de Cristo. Alcançar essa mente requer esforço próprio e a graça de Deus, que é o fato mais importante, pois sem ela ninguém teria força suficiente para continuar no caminho que conduz à percepção de Deus. Sem a sua graça, não teríamos o desejo, até mesmo para iniciar a busca, e muito menos persistir nos passos difíceis que vêm a seguir. Há um estado de consciência revelado pela meditação, por meio do qual, imediatamente, nos tornamos um com Deus, com todos os seres espirituais e toda a criação. Rapidamente, tendo acesso a todo tipo de bem disponível. Esse estado de consciência foi descrito como um oceano do Espírito, alma universal ou divina, o Pai interior. Entrando em contato consciente com esse oceano do Espírito, ou Pai interior, descobrimos o amor divino se derramando em expressão, de modo que não vivemos mais pelo esforço pessoal, mas pela graça. Em vez de procurar nosso bem em pessoas ou coisas, tocamos nessa alma universal e nos tornamos espectadores de sua atividade, por meio das ideias que passam a ser o bem necessário à nossa experiência atual. É somente quando aprendemos a olhar para dentro, para esse infinito invisível, que começamos a compreender a natureza da graça. Em vez de procurar ou desejar algo já existente, em forma ou efeito, aprendamos a mudar o nosso interior e deixar o nosso bem se desdobrar a partir da fonte divina, o invisível infinito. Que o homem de negócios olhe para o divino dentro de si, que o doente e o pecador busquem a cura e a perfeição no seu interior. Que cada um de nós esteja sempre alerta, observando a consciência se desdobrar com novas e mais ricas formas de bem, experimentando a abundância da vida pela graça, entendendo que a alma é o depósito eterno de todo o bem. Permitimos que Cristo atue em nossa experiência, que o nosso bem venha do infinito, do nosso próprio ser, partindo do reino interior. Tocando esse centro, o Pai revela a nossa herança, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, em todas as riquezas celestiais. Isto é viver pela graça, o dom de Deus,
Os filhos de Deus sempre vivem pela graça. O segredo da graça é o contato com o infinito invisível, o centro universal do ser dentro de nós. Esta é a experiência do Cristo. Na literatura mística, essa experiência espiritual é chamada de iluminação, consciência cósmica ou consciência crística. No Novo Testamento, ela é chamada nascer de novo ou renascimento. Ler e estudar as Escrituras nos dá inspiração, tanto quanto meditar frequentemente sobre Deus e sua criação. Isto também nos leva à verdadeira comunhão com o Pai e traz à nossa consciência o toque de Cristo. Manter a mente firme em Deus nos leva à consciência. Algumas vezes chegamos a escutar uma voz e sabemos que Ele cumprirá o que me é ordenado a fazer. Aqueles que encontram essa luz não têm mais problemas de existência, já que agora são alimentados, vestidos e abrigados pela fonte infinita de vida chamada Cristo. Este momento de graça não pode ser adequadamente descrito, uma vez que aparece de maneiras diferentes para diferentes pessoas. Mas todos os que recebem essa luz compreendem a experiência dos iluminados de todas as épocas. A atividade de Cristo, resultando numa vida de graça, não é, de modo algum, limitada pelo passado. Atualmente, muitos homens e mulheres estão experimentando o Cristo e vivendo vidas de beleza, saúde, harmonia e alegria, pela graça. Uma vez que a verdade está disponível para todos aqueles que sabem ler, a iluminação espiritual se torna uma possibilidade a todo buscador sério. Apega-te agora a Ele e fica em paz. Tomar consciência do Pai interior é o começo de uma vida pela graça. Viver pela graça nos permite fazer coisas maiores ou melhores, resultados em todas as nossas atividades. Este impulso espiritual e orientação divina nos permitem abrir mão de todas as preocupações com o nosso bem-estar, das nossas famílias ou da nação. Medo, perigo ou carência só desaparecem quando o Consolador aparece. A voz da verdade se revela dentro de nós, dizendo: fique em paz. A cada turbulência que experimentamos, é como se houvesse uma presença que sempre vai à nossa frente, retificando os lugares tortuosos, fazendo o deserto florescer como uma rosa e abrindo as portas da oportunidade de serviço e acolhimento. Quando a atividade do Cristo se manifesta em maiores e silenciosas ações de poder espiritual, nossa confiança e nossa fé crescem rapidamente. Firme nessa convicção interior, a luta contra toda forma de discórdia cessa e passamos a viver, não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, pela graça. Certas pessoas já nasceram
com o grau de consciência do Cristo, mas toda pessoa com perseverança, dedicação e fidelidade suficiente pode desenvolver e cultivar a consciência de Cristo, a mesma mente que existiu também em Cristo Jesus. Isso, no entanto, exige dedicação, consagração e uma receptividade que reconhece e saúda o Cristo, quando Ele toca e desperta nossa alma para o novo da vida. No silêncio do nosso ser, o Cristo fala e nós ouvimos. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei sempre contigo, até o fim dos dias. Esta consciência da presença de Deus é desenvolvida com paciência e perseverança, em silêncio e quietude, abstendo-se do uso do poder mental ou do poder físico, de modo que o Espírito possa atuar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, pois pela graça sois salvos através da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Os caminhos. Para cada homem se abre um caminho e caminhos e um caminho. A alma superior busca o caminho elevado e a alma inferior tateia o baixo. E no meio, nas planícies nebulosas, os demais se arrastam para lá e para cá. Mas para cada homem se abre o caminho elevado e o baixo, e cada homem decide o caminho para onde sua alma irá. John Oxelian.